Bom dia, querido irmão, querida irmã. Nós estamos reunidos mais uma vez para a nossa aula de EBD. Nossa EBD virtual está nesse formato por a necessidade promovida por conta da dificuldade com aglomeração. Nós não podemos estar reunidos, mas podemos sim continuar estudando a palavra do Senhor. Hoje nós trataremos do tema a doutrina bíblica da oração. Para você que não é membro aqui da Primeira Igreja Batista, eu sou o pastor Jean Santos e hoje vamos fazer esta aula especial sobre a doutrina bíblica da oração. Estamos estudando a revista da editora cristã evangélica por título Gente de Oração. E hoje vamos dar uma pausa para estudarmos mais profundamente sobre a doutrina da oração de acordo com as Escrituras Sagradas. Convido você diante do Senhor, colocar a sua alma, a seu coração, à disposição de ouvir e guardar a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz em Colossenses, capítulo 4, versículo de número 2. Leia comigo o que está projetado. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Vamos orar pedindo a Deus direção para o nosso estudo desta manhã. Ó grandioso Deus, amado Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através do estudo desta manhã e nos ensine a direção, de acordo à direção da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, aguardarmos esta doutrina tão importante para a nossa vida. E mais do que entender sobre oração, ó Deus, nós queremos praticar a oração em nossa vida e sermos por ela abençoados de acordo às tuas escrituras. Fala conosco, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos vivendo um tempo de oração, um tempo em que a pandemia que está em nossa geração, esta doença que não pode ser negada, que está presente e que tem dizimado vidas tanto em nosso país como em todo o mundo. Nesse tempo de pandemia, somos convocados a orar, a apresentar-nos diante de Deus com um coração sincero e pedir a Ele que intervenha em meio a toda esta situação. Mas, de fato, muitas pessoas estão neste tempo orando e algumas começam a perguntar sobre como anda mesmo a sua prática de oração. A avaliação sobre a oração não tem como propósito outro objetivo senão melhorarmos o contato com Deus e nos perguntarmos se de fato estamos fazendo tudo corretamente de acordo às Escrituras Sagradas. É necessário preencher lacunas na nossa prática de oração para que, de fato, tenhamos um coração tranquilo sobre a atitude de orarmos. Desenvolver uma vida de oração é prática necessária para a vida de todo cristão. Em tempos de pandemia, isto se acentua, mas não quer dizer que vamos desenvolver apenas por causa da pandemia, e sim pela necessidade do cristão viver uma vida de oração. Hoje você verá um resumo prático sobre a doutrina da oração. Nós vamos, a partir das Escrituras, olhar para a prática cristã desta doutrina, tendo como meta não normatizar ou de alguma maneira engessar a oração,
mas deixar claro o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Aprendi há um tempo atrás, a minha adolescência, que a oração ela depende muito mais do nosso coração e sinceridade diante do Senhor do que as palavras e a forma. Me lembro claramente de uma experiência de alguém que tinha acabado de aceitar a Cristo Jesus e ele contou-nos que não sabia orar. Mas alguém lhe disse: se você não souber, não tiver palavras para a sua oração, apenas repita o nome do Senhor Jesus, clame, invoque o nome do Senhor Jesus. E aquele homem disse que a partir daqueles momentos em que clamava o nome do Senhor Jesus, sentia a presença de Deus e paz em seu espírito. Portanto, a oração depende muito mais do nosso coração do que da fórmula certa para isto. No entanto, nós que conhecemos a palavra de Deus, temos um firme fundamento objetivo e podemos estudar a palavra para abstrair dela as lições necessárias para a oração. É necessário afirmar que o Senhor Jesus ensinou sobre oração e que no Antigo Testamento, tanto quanto no Novo, temos vários princípios voltados para a prática da vida de oração. Mas, ao final de contas, o que é mesmo oração? Oração é, segundo Wayne Grudem, pastor batista, teólogo, a comunicação pessoal com Deus. Quando o Senhor Jesus ensina sobre oração, ele logo nos diz que nós devemos orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Chamar Deus de Pai nos mostra claramente a intenção do Senhor Jesus em meio à oração. É a comunicação com Deus, é o diálogo, é a conversa entre um filho e o seu pai. Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo enfatiza esta realidade, afirmando que agora nós somos filhos adotados espiritualmente por Deus e que podemos clamar Abba, Pai. Esta expressão de a oração é uma expressão ao Criador. O ser humano se expressa ao Criador e ele expressa os seus sentimentos, a sua percepção a respeito das circunstâncias e a sua compreensão da vida. O homem tem os sentimentos expostos na oração, ele tem a sua percepção sobre a vida nas orações, ele tem compreensões abstraídas da sua própria experiência pessoal. Ou seja, na oração há espaço para sentimentos, percepções e compreensões humanas. É claro que nem sempre esses sentimentos, percepções e compreensões serão corretas, coerentes, porque elas partem do homem e das formas com que ele entende a vida. Mas a oração não é apenas a expressão que o ser humano tem diante do Criador, e sim, no meio destas expressões, uma busca de auxílio, de intervenção e de direcionamento do alto. Todo aquele que ora está pedindo diretamente que o Senhor lhe auxilie, que o Senhor intervenha e que o Senhor direcione a sua vida. Se nós esquecermos disso e pensarmos na oração apenas como a expressão humana, ela perde totalmente o seu sentido. Em meio à revelação bíblica, nós podemos dizer que a oração ela aponta para um desenvolvimento da comunhão entre Deus e seu povo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a oração é utilizada para a comunhão entre Deus e os homens. É o meio pelo qual nós falamos com Deus e somos ouvidos por Ele. A oração, embora seja um ato religioso, considerado pela sociedade como um rito religioso, ela não está aprisionada
a esfera litúrgica e ritualística. O que significa isso? Significa que a oração não é um ato de culto e também não é um ritual exclusivo para os cristãos. Existem pessoas que não são cristãs e ainda assim estão orando, e independente do nome que se dê, toda vez que o ser humano expressa a sua vida, os seus sentimentos, percepções e compreensões, pedindo auxílio, intervenção e direcionamento de Deus, isto pode ser classificado como uma oração. Bem, mas por que nós oramos? Nós oramos, em primeiro lugar, porque Deus nos deu este meio de comunicação. Se o Senhor não tivesse iniciado o diálogo com o ser humano, nós não saberíamos da possibilidade da oração. Gênesis nos conta que no final da tarde, na virada do dia para a noite, o Senhor passeava no jardim e o homem conversava com Deus. Este diálogo, essa conversa que iniciou no Jardim do Éden, permanece ao longo da história da humanidade. O homem sempre tem este canal que pode diretamente buscar a presença do Senhor. Nós oramos também porque a existência humana precisa de Deus. E isto é um fato. Nós não oramos apenas por uma questão religiosa, mas oramos porque a alma clama. Há uma necessidade intrínseca no homem de buscar a presença do Senhor. Observe que muitas vezes pessoas que se declaram ateias, que não creem em Deus, ou que até mesmo têm outras religiões, outras crenças, em momento de dificuldade, de apertos, elas clamam por Deus: Deus me socorra, oh, misericórdia, Senhor, e coisas desse gênero. Estas expressões de reflexo humano revelam a necessidade da nossa alma diante de Deus. A terceira razão por que oramos é pelas necessidades externas. Nós vivemos em um mundo onde há falta de muitas coisas, onde enfrentamos problemas, situações adversas, bem complicadas, e essas necessidades nos empurram para a oração. Vemos, por exemplo, o caso do profeta Daniel, que diante da dificuldade de viver no exílio, encontra ali um momento de oração. A oração era o refúgio de Daniel diante dos problemas que enfrentou na Babilônia. Nós temos também a necessidade de orar, porque a oração é alimento e direção para a nossa alma. Quando oramos, a nossa alma é alimentada e confortada. Quando oramos, recebemos de Deus inspiração para o direcionamento. Como igreja, isso também é verdade. Toda vez que a igreja está reunida para orar, ela está alimentada na confiança e na fé e também direcionada para cumprir a vontade do Senhor. Como orar ou como oramos? Em primeiro lugar, nós oramos com reverência, entendendo o respeito e o temor que é devido ao Senhor. É muito importante mencionar isso. Existem pessoas que querem simplificar a oração, lembrando do fator de intimidade do ser humano para com Deus, já que ele é chamado de filho de Deus. Tem pessoas que querem nos ensinar uma doutrina trazendo Deus como seu amiguinho, como seu colega, como um parceiro de obras e de trabalho. Mas há uma distância entre nós e Deus, uma distância existencial. Deus é ser soberano, criador de todas as coisas, todo-poderoso. Nós somos seres criados, finitos, e precisamos entender que a reverência diante do ser criador deve ser mantida. Expressões, formas, tudo isso revela a nosso estado de reverência diante do Senhor. A nossa geração tem buscado quebrar estas coisas, uma ideia de que isso
nos fará mais próximos de Deus, mas muitas vezes pecamos em querer diminuir uma distância que não pode ser diminuída pelo fator existencial humano diante de Deus. A segunda forma de reverência é a atenção focada. Muitas pessoas perguntam: eu posso orar de olhos abertos ou eu só posso orar de olhos fechados? Eu posso orar em qualquer lugar ou eu só posso orar no meu quarto, como disse o Senhor Jesus, com a porta fechada ou no ambiente de culto? Eu preciso dizer a você que o fato de orarmos ajoelhados, ele lembra a oração como uma súplica, um pedido diante de Deus. Eu estou reconhecendo a grandeza de Deus e eu me ajoelho, pedindo, clamando a Ele por determinada coisa. Quando eu fecho os meus olhos para orar, eu estou buscando que os meus pensamentos não sejam interrompidos por alguma coisa que os meus olhos possam captar. Alguma pessoa que está passando na hora, ou alguma coisa externa que roube a minha atenção, o meu foco das orações. Quando eu estou fechando a porta do meu quarto, o texto bíblico fala muito mais sobre o cuidado para não sermos hipócritas do que a questão de ser esta a forma ideal de oração. Então, a atenção focada é buscada por meio destas coisas que falamos, os olhos fechados, o estar de joelhos, o estar no ambiente em que a nossa atenção não seja roubada. Muitas vezes a atenção focada, ela tem muito mais a ver com aquilo que vai no nosso pensamento do que com a nossa posição. Estar de joelhos, com olhos fechados, em um ambiente preparado para uma meditação, como o seu quarto, lhe ajudará, sem sombra de dúvida, a manter a sua oração diante de Deus. Mas estar de olhos abertos diante de um aparelho de televisão, com pessoas ao redor conversando, isso, é claro, roubará a sua atenção. Então, uma forma correta de orar, ou uma melhor maneira de orar, é evitando que a sua atenção seja roubada, principalmente por conta do respeito que é devido ao Senhor. E em terceiro lugar, um estado de reverência é também lembrarmos da perseverança e da fé. Às vezes a gente fala tanto dos outros aspectos e esquecemos de orar constantemente e de orar crendo na intervenção do nosso Deus. Muitas vezes falamos coisas em meio à oração e não vivemos aquilo que falamos. Há até uma história sobre um grupo de oração nordestino que estava clamando a Deus pela chuva, e assim que o irmão orou pedindo a Deus chuva, o seu filho, ao final da oração, pegou um guarda-chuva e saiu com o grupo. E o pai disse: menino, por que você está trazendo esse guarda-chuva se aqui não cai chuva há tanto tempo? E o filho lhe respondeu na história, né? O Senhor acabou de pedir para chover, mas não crê na sua própria oração. É assim, irmãos, que nós muitas vezes vivemos. Nós oramos pedindo ao Senhor, mas não buscamos viver de acordo com aquilo que pedimos. Isto revela a nossa fé. Nós oramos também, em se falando de forma, nós oramos para Deus. A oração bíblica nos é apresentada como uma oração que é feita envolvendo toda a Trindade. Mas a oração sempre é direcionada ao Senhor, o Deus Pai, Criador de todas as coisas. A oração apresentada para o Senhor Jesus é mencionada apenas uma vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 59. Em todos os outros textos bíblicos, a oração sempre é para Deus, apresentada como uma petição ao Senhor, Criador, Pai e sustentador de todas as coisas. Em segundo lugar, a oração ela é intermediada por Cristo. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 15, apresenta Jesus como sumo sacerdote. E qual é o papel do sumo sacerdote?
é apresentar as ofertas humanas diante de Deus, as petições humanas diante de Deus, é estar como meio entre os homens e Deus. Paulo nos diz em Timóteo, a carta escrita ao seu discípulo Timóteo, que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. E ainda em João 14, versos 13 e 14, e também João 15, versos 16, há o ensino claro de que devemos orar em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus. Isso significa clamar para que o Senhor Jesus seja o meio, mas também que a nossa vida está sujeita a viver a vontade de Jesus. E como filho, nós podemos receber aquilo que o Pai nos outorga. Em terceiro lugar, nós oramos com auxílio do Espírito. Romanos 8, versículos 26 e 27, nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este ensino claro de que o Espírito Santo ele também é mediador da oração, está mais ligado à ligação humana do espírito humano com o espírito de Deus. O espírito, portanto, é canal. A nossa oração chega até Deus diante de toda a distância que temos com o Senhor, porque o espírito nos liga a Deus. E o Senhor Jesus intercede por nós. Interessante que a palavra nos diz, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, que o Senhor Jesus está à destra do trono de Deus. E essa posição, historicamente, é dada a pessoas que tinham grande reconhecimento como a sua sabedoria para um governante, um rei, e que estas pessoas elas intervinham as causas da população daquele reino. Então Jesus é quem intercede, ele é apresentado por João como advogado, um advogado diante de Deus que intercede por nós, que roga por nós. Então as nossas orações são levadas aos céus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo apresenta estas orações diante de Deus e Jesus intercede por nós, intermedia a nossa oração. Nós sempre oramos em nome do Senhor Jesus para o nosso Deus. É assim que aprendemos através das Escrituras. Existem tipos de orações que são apresentados na palavra de Deus, formas diferentes, em contextos diferentes, orações que são feitas direcionadas para objetivos que são diversos. E nós podemos classificá-las em alguns grupos. A primeira é a oração invocatória. É a oração que tem por propósito invocar a presença de Deus em um ambiente, em uma circunstância, em um dado momento histórico. A oração invocatória é aquela oração que nós fazemos, por exemplo, no início de cultos. A oração invocatória é aquela que fazemos diante de uma abertura de alguma casa ou de alguma igreja. A oração invocatória é o clamor pela presença do Senhor no momento e no local onde nós estamos. A segundo tipo de oração é a oração de adoração. Essa oração, ela tem como propósito louvar, agradecer por quem Deus é. É interessante que o início do Pai Nosso nos deixa claro que há uma citação de adoração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Há um desejo sincero de que a glória do Senhor esteja sendo exaltada através da vida humana. O terceiro tipo de oração é a oração de louvor. Esta oração agradece pelo que Deus fez e pelo que Deus faz. Esse tipo de louvor aqui é mencionado como a constatação do que Deus está fazendo na história, do que Deus está fazendo ao longo do tempo. É importante dizer isso para não confundir com a oração de ação de graças. A oração de ação de graças é a oração feita pela gratidão de um indivíduo pelas bênçãos recebidas de Deus, a cura, o livramento, mais um ano de idade, mais um ano de casamento,
pela bênção do Senhor ter nos dado filhos. Esta oração de ação de graças é o clamor, a expressão de gratidão de alguém que foi abençoado por Deus. A próxima tipo de oração é a oração chamada de confissão. Aqui nós temos o reconhecimento do pecado, do ato praticado contra Deus e também a busca pela vontade do Senhor. É importante mencionar aqui que a Bíblia faz uma grande distinção entre tristezas de remorso e tristezas de arrependimento, chegando a dizer, palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que existe uma tristeza de acordo ao mundo e existe uma tristeza promovida por Deus. A tristeza do mundo só causa remorso, choro, mas não causa mudança. A tristeza trazida aos nossos corações como ação divina, ela nos leva ao choro, à tristeza, mas ao arrependimento, à mudança, à regeneração. Por isso a Bíblia nos afirma que todo aquele que confessa e deixa, este é perdoado. A confissão de pecados não é um ato feito para um sacerdote, para um padre, para um pastor. Deve ser algo feito diante de Deus. Existem, é claro, confissões que se tornam públicas ou pessoas que confessam publicamente o seu pecado. Mas nunca esqueça, só quem tem poder para perdoar pecados é o Senhor Jesus Cristo. Existem também orações de petições e súplicas. Aqui é importante mencionar que a petição é o ato de pedir algo para si mesmo, é clamar ao Senhor em prol de alguma circunstância, ou de algo que está faltando, ou de algum desejo ou anseio do coração. E a súplica fala da intensidade desta oração, é o clamor, é o fervor, é a busca mais intensa por algo que nos falta. Existem petições que não são súplicas, são apenas petições, pedidos a Deus por algo. E existem petições com súplicas, que são as petições mais fervorosas diante de adversidades maiores. Existe também o tipo de oração chamada de intercessória, ou a oração de intercessão. Nela nós, como a própria palavra diz, intercedemos, nos colocamos entre dois pontos, nos colocamos entre duas pessoas e ali nós nos colocamos entre o indivíduo que está necessitando de algo e o próprio Deus para clamar ao Senhor junto com ele, intercedendo para que determinada bênção, determinada intervenção aconteça sobre a vida desta pessoa. E por último, nós temos a oração consagratória. Aqui é onde se apresentam os bens, a vida, a vocação, a submissão à vontade de Deus e clamamos pela ação do Senhor sobre a vida de pessoas, de nós mesmos, de pessoas e também de ministérios. A oração consagratória, ela pode ser, sim, uma oração pessoal, quando alguém reconhece que precisa entregar-se ao serviço do Senhor, mas ela também pode ser uma oração pública, feita, por exemplo, na consagração de pastores, de missionários e novas igrejas. Nós temos também alguns alertas bíblicos quanto à oração. É muito importante citar que para uma oração de fato cumprir o seu propósito, existem condicionais apresentadas nas Escrituras Sagradas. Primeiro, nos é observado como alerta que não devemos ser hipócritas. Mateus capítulo 6, versículo de número 5, o Senhor Jesus nos diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos por outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa.
Hipocrisia aqui não tem a ver com uma declaração de que o cristão não pode orar publicamente num culto coletivo. Não é isso. A oração que se faz de forma coletiva no culto, ela é utilizada pela igreja primitiva e pela igreja histórica até nos nossos tempos. O que se, o que se combate aqui são as pessoas que usam a oração para promoção pessoal, muitas vezes para falar de suas atitudes, ou com um ato de falsa modéstia, ou com um ato de arrogância. Pessoas que se promovem, que dizem que conhecem muito por meio da oração. Por exemplo, existem pessoas que gostam de citar versículos bíblicos em meio à oração. Essa é uma prática muito boa, muito interessante, porque revela que esses irmãos estão fazendo a conexão entre aquilo que estudam e aquilo que pedem a Deus. O grande problema é quando isso é utilizado para que os irmãos digam aos outros que sabem o que está na Bíblia. Tem pessoas que fazem orações extremamente longas e parece mesmo que ele não está falando mais com Deus, ele está falando para os outros o que ele acha que deve ser. Esses atos são atos de hipocrisia. São pessoas que usam a oração para promoção própria. Nós temos também a alerta contra repetições pagãs. É interessante que o texto nos diz, em Mateus 6, versículo 7, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Durante muito tempo, nós aprendemos que esse texto é um combate às rezas ou a repetições de rezas. E essa dualidade, né, entre reza e oração, ela permaneceu durante muito tempo. É interessante que a oração bíblica, ela é sempre uma expressão pessoal diante do Senhor. Isso não quer dizer que a repetição de textos bíblicos, de orações, ela seja negativa. Ela apenas é uma outra maneira, uma outra forma de expressão de oração. Biblicamente, a oração não é repetição do que alguém disse. Biblicamente, a oração é a ação pessoal de falar com Deus. A repetição pagã não está tão ligada à reza utilizada por algumas denominações. A repetição pagã está na atitude de alguém em achar que por muito falar, Deus vai ter a obrigação de ouvi-lo. É diferente da persistência na oração. Persistir em oração é clamar muito a Deus por algo. Repetir-se na oração como uma atitude pagã é achar que vai clamar repetidas e repetidas vezes até Deus cansar ou mudar de ideia. É muito interessante observarmos isso. O Senhor já sabe daquilo que precisamos. Portanto, a atitude do crente em oração é de confiança. Ele se coloca confiando na ação do Senhor e por isso ele não precisa repetir. Antes ele ora e já faz ações de graças por saber que Deus ouviu e que vai responder a ele o melhor para a sua vida. Nós temos também a alerta contra o orgulho. Lucas capítulo 18, versos 9 a 17, nos conta sobre o publicano e o fariseu. Enquanto o fariseu estava na parte central do templo, clamando, arrotando o seu orgulho, a sua prática, as suas ações cheias de temor, para que as pessoas ouvissem, nós encontramos um publicano que está no fundo do templo, dizendo do seu estado finito, pecador, miserável. E Jesus afirma que a oração humilde, que reconhece a nossa posição em pecado, em finitude, em necessidade de Deus, esta oração é ouvida pelo Senhor,
porque esta oração não está com máscaras de falsa santidade ou com máscaras de legalismo. Esta oração revela o coração diante de Deus. Há também o ensino de que nós devemos cuidar contra a incredulidade. Tiago diz que quando clamarmos, não podemos clamar sem crer ou duvidando, ou como foi traduzido nas versões de João Ferreira de Almeida, como pessoas oscilantes, que pensam de um jeito e de repente pensam de outro jeito. Quando clamarmos, precisamos clamar, orar com fé, crendo no Senhor, e não sermos inconstantes como as ondas do mar que vão e vêm. Há também um ensino de que nós devemos orar lembrando do perdão ao irmão. Mateus faz a observação do que o Senhor Jesus nos ensinou. Versículos 14 e 15 de Mateus capítulo 6 dizem: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E esta explicação do Senhor Jesus está diretamente ligada ao verso de número 12. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Há uma condicional na oração de que o cristão perdoe para ser perdoado. Há também a necessidade de uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz: orai sem cessar. Se a oração é alimento para a alma e direcionamento dado por Deus, eu preciso estar constantemente ligado ao Senhor, seja nos dias bons, seja nos dias difíceis, dias de perseguição, como a igreja de Tessalônica vivia. É necessário manter-se diante de Deus em oração, em conexão. Quem mais nos ensina sobre isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, que entregando a sua vida em serviço ao nosso Deus, viveu uma vida de oração constantemente, indo para o deserto, para lugares ermos, para ficar a sós com Deus. E por fim, há alerta de que nós precisamos buscar a conformidade com a vontade de Deus. Mateus 26 nos narra o momento em que Jesus está no Getsêmani, o jardim de orações, se preparando para o escárnio e a crucificação. E a oração do Senhor Jesus é permeada por a conformidade. Senhor, passa de mim este cálice, mas contudo que se cumpra a tua vontade e não a minha. Nós precisamos lembrar que a nossa oração não deve ser imposição da nossa vontade para a vontade do Senhor. Antes, a nossa oração deve ser a busca para que a nossa vida esteja de acordo à vontade suprema do nosso Deus. Pois bem, meu querido irmão, nós chegamos então à conclusão desse estudo, agradecendo a Deus pela sua presença e lembrando que é necessário uma vida de oração. Dediquemo-nos à oração. Se você tem dificuldade de orar sozinho, busque orar com mais alguém, com um parente, com um irmão em Cristo. Ligue para esta pessoa, esteja em constante oração. A oração, ela é uma forma de nos alimentar a nossa alma e de ser direcionado pela confiança no Senhor. Não perca de vista isso. Quando você ora, você está falando com Deus. Em segundo lugar, esteja alerta. A nossa oração não deve ser uma oração baseada somente nas nossas impressões sobre a nossa própria vida. Precisamos olhar para os lados, para o mundo, para o contexto em que nós estamos. A nossa oração deve ser não apenas pela nossa vida, mas pelos governos, mas pelas pessoas, pelas nações. Precisamos clamar ao Senhor olhando a realidade em que estamos. Vigiar é diretamente estar antenado com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E por fim, seja agradecido. A gratidão é parte importante da oração.
porque ela revela como o nosso coração confia no Senhor a que apresentamos a nossa intercessão, os nossos pedidos. Filipenses 4, versos 6 e 7, ensino do apóstolo Paulo à igreja de que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, devemos apresentar tudo aquilo que nos faz ficar ansiosos e preocupados em oração e súplica, com ações de graças. Apresentemos os nossos pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe, que você viva uma vida de oração e que esta vida de oração abençoe a sua alma, seja alimento para a sua alma. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó, amado Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja sobre nós, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a nossa vida e que sejamos, ó Deus, pessoas capazes de guardar uma vida de oração. O tempo nos obriga a olharmos para tantos lados, mas o Senhor nos convida a olharmos para cima e dedicarmos a nossa confiança ao Senhor. Eu te peço, Senhor, por cada família que está nos ouvindo neste momento, que eles busquem em família a oração, porque isto será alimento e força para as suas vidas, para as suas almas, para a trajetória da sua existência. E que a paz de Cristo seja derramada sobre nós, que possamos ver respostas de oração que alimentem a nossa vida cada vez mais e mais. Ensina-nos e edifica a nossa vida na tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.